E nós já voltamos aqui no Cidade Alerta Minas com esse caso, gente, atenção. Olha a ousadia desse detento. Teve um preso, ele foi então encarcerado 2 vezes e aí, numa semana. E durante a audiência, ele resolveu ameaçar uma juíza. E aí, o Estado e também os rivais. Carolina Barros vai contar todos os detalhes pra gente. Carol, o cara preso, promotor... Tem ali o defensor público, né, que é o advogado do Estado, para defender o bandido, que é pago para isso, mais a juíza, e ele não poupou palavra, não é mesmo? Para mostrar que ele é o rei da cocada preta, é isso? Lúcio, muito corajoso, esse homem ousado, tem apenas 24 anos, identificado como Sullivan Luiz Carlos. Ele havia sido preso por disparos de arma de fogo. Ele tinha atirado contra um rival dele, que tem envolvimento com o tráfico de drogas. E aí ele resolveu dar esses tiros, foi preso, mas não era a primeira vez que ele tinha sido preso, viu? Só para constar. E ali, durante essa audiência de custódia, que é o momento em que um suspeito é apresentado ao juiz no período de 24 horas após ter sido preso em flagrante. Então, essa audiência de custódia, ela serviria para dar um prosseguimento. O Poder Judiciário iria definir se esse homem seria mantido preso ou se ele poderia ser colocado em liberdade, para responder em liberdade e aguardar um julgamento. Aí, nesse momento, Lúcio, ele começou a proferir xingamentos, ameaças contra o Poder Judiciário. Ele, inclusive, se intitulou inimigo do Estado. Olha só. Ele mesmo se autodeclarou inimigo do Estado. Ali no local havia uma juíza, um procurador e também um defensor público. A gente vai acompanhar agora alguns detalhes de como é que foi essa situação toda. A única coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: aqui nós é a número 1 contra o sistema, certo? Quantas vezes for preciso eu ir para a biqueira, eu vou ficar na biqueira, certo? Porque eu sou inimigo número 1 de vocês, certo? E aqui vocês não intimidam nós não, que aqui é o crime, xará. Certo? A única coisa que eu tenho para falar para vocês é isso. Que vocês não intimidam nós. Eu sou inimigo número 1 de vocês, certo? E quantas vezes for preciso eu ir para biqueira, eu vou para biqueira. Eu vou morrer nessa. Entendeu? Então não adianta vocês pensar que intimida nós e que vocês não intimidam nós em nada. Entendeu? Bastante corajoso, né? Esse homem, o Sullivan Luiz Carlos, ele havia sido preso 2 dias antes por envolvimento com o tráfico de drogas. Acabou sendo solto e aí se envolveu em confusão novamente, atirando contra o rival. E ele disse exatamente isso aí que a gente acabou de ouvir, que ele não se intimida nem mesmo com a justiça e que, se for preciso, ele vai fazer de novo. Além de disparar tiros contra o rival, ele também carregava cigarros de maconha, o que pesou um pouco mais ali na prisão dele também. E as ameaças do suspeito não pararam por aí. Depois de falar que ele é inimigo do Estado, Lúcio, ele avisou a todos presentes ali que, se precisar, assim que ele sair, ele vai atirar de novo contra o rival dele. Ou então mandar que alguém faça isso por ele. Vamos acompanhar. Anota uma coisa: eu sou inimigo número 1 do Estado, certo? Assim eu nasci, assim eu vou morrer. E devido aos disparos contra o parceiro lá no Novo Horizonte lá, foi eu também, certo? Quantas vezes que for preciso eu botar minha cara e dar disparo pro lado de todo mundo e nós vai colocar a cara e vai dar disparo, certo? Que aqui é o número 1 do Estado. Vocês não intimidam em nada, em nada. Eu tiro minha cota aqui e poucas ideias. E quantas vezes que for preciso eu mandar meus meninos ir lá pregar aço pro lado dele, eu vou mandar. Quantas vezes for preciso eu mesmo ir lá e pregar o dedo pro lado dele, eu vou pregar o dedo. Você entendeu? Vocês não me intimidam em nada. Intimidam em nada. Eu sou inimigo contra o Estado, você entendeu? O Estado tem tudo que se...
Pois é, ainda falando palavras de baixo calão, né? A juíza considerou todas essas ofensas, esses xingamentos e ameaças como uma ameaça contra o sistema judicial e também ao Estado e converteu a prisão do suspeito de temporária para preventiva, ou seja, ele vai ter que aguardar na prisão sim. E esse caso aconteceu na cidade de Lavras, aqui em Minas. Por que a gente traz tudo isso aqui? Para mostrar que tem gente corajosa demais, mas nós temos um sistema que também funciona, né, Lúcio? Pois é, Carol. Funciona sim, mas você veja a ousadia desse homem, que ele disse exatamente o que a gente está falando aqui todo dia. Bandido, para eles não tem absolutamente nada a perder, gente. Tanto faz como tanto fez. Por isso que ele afrontou ali a juíza e o promotor. E até a advogada que defendia ele. Quer dizer, tanto faz como tanto fez. E antes de fazer uma pergunta para você, Carol, eu quero explicar para quem está em casa. Pode deixar a Carol aqui no quadro, por gentileza. Quando ele fala sentar o dedo, sabe o que é o sentar o dedo? É, ó, meter bala, atirar, ou com a quadrada, que é a tal da pistola, ou com o revólver. Sentar o dedo. É isso que o bandido fala. Então, Carol, se foi preso com tráfico de drogas 2 dias antes, aí a justiça soltou, olha, o que me passa pela cabeça nem dá para comentar aqui, mas parece que o Poder Judiciário está ouvindo o que merece da própria bandidagem, não mais da sociedade, não é mesmo? Muito complicada uma situação dessa, Lúcio, porque a gente cresce aprendendo dentro de casa, nas escolas, a ter reverência. Reverência no sentido de respeito, né? A gente que é cidadão de bem, a gente cresce com esses valores. Ver uma situação dessa é degradante demais, porque demonstra com muita clareza que falta muito investimento em educação aqui no nosso país. Porque se a gente pensa no fim, que é a justiça, e que hoje nós temos um sistema que não comporta tanta gente presa por crimes de menor potencial ofensivo, digamos assim, porque tem furtos, tem roubos, tem o tráfico de drogas, que não deveria, mas também é considerado nesse caso, né, como um crime de menor potencial ofensivo quando acontece dessa forma aí, de pego com um pouco de droga. Então, a gente fica de mãos atadas e a própria justiça, nesse caso aí, acabou então convertendo essa prisão dele ali, que era o mínimo. Afinal de contas, houve uma ofensa muito clara, houve uma ousadia muito grande e ele poderia ser liberado ali, porque afinal de contas não houve a morte do rival dele. Então houve um atentado e ele, mesmo estando dentro do flagrante, aquela audiência de custódia ali, ela definiria. Havia 50% de chance, né? Ou para ele se manter preso, ou para ele aguardar em liberdade. E toda essa ousadia dele aí acabou, então, incitando a justiça, o Poder Judiciário, a converter a prisão dele em temporária. Antes era preventiva, né? Antes era temporária, agora preventiva. Então, e aí fica esse alerta, né? Alerta para todo mundo que tem essa ousadia aí de querer enfrentar tudo sem respeito, sem qualquer reverência a nada, pode acontecer isso aí. Zé, Carol, de repente ele está achando que aqui é a casa da mãe Joana, né? Que pode fazer o que quiser. Existe uma lei, mesmo frágil, mas existe. Agora, qual é o juiz? Qual é o juiz que liberou ele na primeira vez que ele foi preso? Quem é o juiz? Porque, olha, gente, situação complicada. O negócio é tão forte que a gente vai repetir para você o momento em que ele fala que é inimigo do Estado, do sistema. Palavras dele, quer ver? Ó, coloca de novo no ar, por gentileza. O povo tá revoltado aqui, vamos ver. Anota uma coisa, eu sou inimigo número 1 do Estado, certo? Assim eu nasci, assim eu vou morrer. E devido aos disparos contra o parceiro lá no Novo Horizonte lá, foi eu também, certo? Quantas vezes que for preciso eu botar minha cara e dar disparo pro lado de todo mundo e nós vai colocar a cara e vai dar disparo, certo? Que aqui é o número 1 do Estado. Vocês não intimidam em nada, em nada. Eu tiro minha cota aqui e poucas ideias. E quantas vezes que for preciso eu mandar meus meninos ir lá pregar as pro lado dele, eu vou mandar. Quantas vezes for preciso eu mesmo ir lá e pregar o dedo pro lado dele, eu vou pregar o dedo. Você entendeu? Vocês não me intimidam em nada. Intimidam em nada. Eu sou inimigo contra o Estado, você entendeu? O Estado tem tudo que se... E aí ele fala, gente, que tanto faz como tanto fez. Ele não tá nem aí. Diz que vai continuar nessa vida para sempre. Então, tá declarado, é um bandido declarado. E afrontou a justiça que tanto libera
bandidos que a gente não consegue entender como é que um magistrado fez isso, um juiz. Pelo menos desta vez, a juíza decretou a prisão, que estava ali, preventiva para temporária. Temporária quer dizer, vai ficar mais tempo na cadeia. Não devia sair por um bom tempo. Ah, é? Boa, diretora. Acho que eu falei bobagem aqui, né? Vamos lá. Então eu falei temporária. Temporária é aquela que dura mais tempo. A preventiva é por alguns dias, é isso? A temporária dura até 5 dias e a preventiva pode durar o tempo que o juiz, o magistrado entender. Mas nesse caso tem que deixar esse rapazinho lá esfriar a cabeça, que ele está muito nervosinho, não é mesmo? Por outro lado, um tapa na cara dos juízes que estão liberando muita coisa, colocando muita gente perigosa aqui pro lado de fora. E pessoas assim não podem permanecer aqui à solta, com certeza.